Olá, que alegria estar com você para a gente estudar proteção à criança. Eu vou me apresentar e você vai poder ouvir ou ver esse conteúdo em vários canais da Rádio Transmundial. Eu sou André Espírito Santo Barrett. Eu casei o ano passado, em 2022, e por isso agora tenho esse sobrenome, que é o do meu esposo. Até então eu estava servindo todos esses anos como solteira. Morei na Ásia, servi na Tailândia, pude também visitar alguns campos na África e aqui no Brasil, em muitos lugares, quase todos os estados do Brasil, já pude levar o conteúdo de proteção à criança e receber, ouvir. Tenho conhecido muitas pessoas servindo com proteção à criança, eu vou te explicar melhor o que é isso, nesse Brasilzão todo, né? Então não sou somente eu, não. É uma troca cada vez que a gente senta no virtual, no presencial, com outras pessoas para falarmos desse assunto. Eu sou natural de Santos, sou caiçara, com muita alegria, do estado de São Paulo, apaixonada pelo Brasil, mas também sou cidadã do mundo, como já falei para vocês, e sirvo na proteção à criança desde 2009. Antes, em 2008, eu fui trabalhar num projeto social com crianças e me deparei com a realidade das crianças com sinais, apresentando alguns sinais, alguns sintomas, algumas questões que nós fomos tentar entender melhor, o grupo ali trabalhando junto, e descobrimos que possivelmente era abuso sexual infantil. Nós gostaríamos de não precisar falar desse tema. Só que se a gente não fala, o abuso aumenta. Quanto mais a gente fala sobre o assunto, ele diminui. Depois a gente vai olhar os mitos, e um dos mitos é esse: não precisamos falar, não, é muito difícil, é muito delicado. Os mitos todo mundo já sabe, ou então acontece tão pouco, as pessoas não precisam todas saber. Tudo isso é mito, gente, tudo isso é fantasia, é mentira. Porque o abuso sexual infantil está em todo lugar, no nosso país e no mundo afora. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente dá voz para a prevenção. Nós estamos aqui trabalhando para a prevenção, para que não ocorra. E as ferramentas que a gente vai oferecer aqui, talvez você vai assistir o vídeo no YouTube da rádio. Talvez está ouvindo, já está me ouvindo na própria rádio, né? O podcast, a programação da Rádio Transmundial. Então, tem vários meios aí que esse conteúdo vai chegar, pela importância dele, para que a gente possa, então, divulgar o máximo possível esse assunto para que não ocorra. Então, quanto mais divulga, menos ocorre. Se a gente não fala, a gente fica quietinho, não vamos falar, não quero, vou passar esse canal aqui, vou passar essa aula, vou pular esse assunto. Não pula, fica aí, porque aí mais acontece. Então a gente quer que não aconteça, certo? Aí a gente vai então falar do assunto. Eu estudei fisioterapia, me formei em fisioterapia, trabalhei alguns anos como fisioterapeuta, depois fui estudar já a área específica de proteção à criança. Tenho estudado fora do Brasil, muitos cursos, e dentro do Brasil também. E todos os cursos, esse aqui, se não fosse eu mesma ministrando, já iria assistir também, porque assisto para poder aprender cada vez mais, porque a gente nunca sabe o suficiente, mas teve um start, teve um começo lá em 2009, tenho recebido muito conteúdo de muita gente boa, caminhado com mentores, e comecei então a servir também. Primeiro de tudo, como eu também achei esse tema muito assim pesado lá atrás, em 2008, quando tudo isso aconteceu, eu conheci essas crianças, eu já era formada na área da saúde, nunca tive uma aula sequer, sobre proteção à criança. Então, aí, depois do susto, né, de vivenciar essa história, lembrar minha própria infância, a comunidade onde eu morei,
a minha redondeza, o meu entorno, o que acontecia ali. No meio do curso eu conto um pouco, mas eu não vou ficar aqui trazendo coisas difíceis. Esse curso aqui, não, você não torce, não sai sangue. Não pode, a gente não pode fazer um curso assim, contando histórias pesadas. Não, eu quero contar coisas boas desses anos todos de caminhada, falando de prevenção e de quanta coisa bonita tem acontecido por conta da prevenção. São esses casos, essas histórias que eu vou te contar, tá? Mas no meio do caminho também, às vezes eu conto alguma coisa, assim, mais pessoal, né? Aí lembrei da minha infância, tá, dos meus colegas da escola, quando eu tinha 10 anos, na 4ª série. Tudo isso lá em 2008, 2009, então era muito pesado, é muito pesado, né? Aí eu fui pro lúdico, uma porta linda que abriu para mim através do Claves. Eu fiz um curso que naquele curso, brincando, nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis. E pronto, ali Deus falou muito comigo, eu entendi assim, isso aqui é um chamado, isso aqui é uma missão, vamos embora, as pessoas precisam saber. E o curso era para brincar, para aprender a brincar. Nós também vamos tratar disso aqui, que senão não sou eu, que senão não é um curso de proteção de verdade, porque eu não quero que todo mundo aqui ficando assustado, preocupado, que nunca mais quer me ver, nunca mais quer olhar para mim, porque eu estou falando sobre assunto pesado. Então a gente vai brincar também aqui, nos divertir um pouco, que foi o que eu aprendi lá atrás, em 2009, e comecei assim minha jornada, trabalhando com as crianças de uma maneira lúdica, simples, uma conversa clara, brinca, joga e conversa, né, com as crianças, para que elas aprendam sobre o quê? Autoproteção, como elas se protegem também. Não é a responsabilidade da criança se livrar de um abuso iminente. Nós vamos tratar disso. É a responsabilidade do adulto, da pessoa mais velha, agressora, abusadora. Essa é a pessoa que foi responsável, né, por esse ato que ela própria cometeu, se ela tiver cometido um abuso contra a criança. Mas a criança que ela aprende os conceitos de autoproteção, de prevenção através do brincar, os estudos mostram que ela é resiliente, ela está resiliente para que ela possa dizer não, correr, contar para alguém que ela precisa de ajuda. E foi assim que eu comecei então. Mas depois disso encarei os estudos para valer, me debrucei nos livros, também vou falar bastante sobre livros aqui, vou te dar umas dicas de livros para estudar, o que você faz em seguida, né? Saiu daqui desse curso, o que você faz? Então, e fui falar com os adultos, fui trabalhar com os adultos e tenho estudado todos esses anos, continuo estudando. Estou fazendo mestrado em educação e todo o meu mestrado, todos os meus trabalhos é voltado para essa aqui, educação nossa aqui, de adultos, para eu trabalhar proteção à criança com você, para que você vá e espalhe da melhor maneira essa notícia para todo mundo. Pai, mãe, tios, vizinhos, parentes de crianças, amigos e você profissional que trabalha com crianças. É para você, para todos vocês e para todos nós. Porque proteção à criança não é um assunto só para um público. Ah, não tenho filhos, não é assunto para mim. Errado. Ah, não trabalho com crianças, não é assunto para mim. Erradíssimo. Eu quero que você me diga se você não convive com nenhuma criança, na comunidade, na tua igreja. Ah, convive não é você sentar no chão e brincar. Convive passou pelo mesmo corredor. Na sua rua. No seu prédio, já entrou em algum elevador com criança? Opa! Então, esse curso é para você. E se você ainda me diz, me prova, não trabalho com crianças, não convivo com crianças, não lembro a última vez que vi uma criança na vida, me desenha que eu não sei o que é uma criança, mas você pode comunicar esse conteúdo com outros que certamente estão bem junto, bem perto das crianças, em escolas, igrejas, organizações, clubes esportivos de futebol, de natação, escolas de música, conservatórios, para todo esse público. Esse curso, ele não é só importante, ele é essencial. Todos que atuam com criança precisam de um curso de proteção à criança.
No Brasil não é requerido, não é obrigatório, mas chegará um dia que será. Fora do Brasil, em muitas organizações, acampamentos, quem vai servir as crianças precisa assinar um termo. Fiz o curso de proteção. Aí aqui a gente já tem essa ferramenta para essas organizações usarem. Usa o curso da RTN e aí os seus colaboradores e voluntários fiz o curso de proteção da RTM, 5 aulas, carga horária, e você vai estar apto para servir melhor, apto para saber o teu comportamento com as crianças. Vamos para as aulas. Essa foi a minha apresentação, falei um pouquinho de mim e agora daqui para frente a gente vai para o conteúdo. Olá, que bom que nós vamos começar hoje então a nossa jornada de proteção à criança, para a gente crescer, aprender e proteger melhor crianças e adolescentes. Então, eu sou a Andréa Espírito Santo Barrett, eu fiz uma apresentação no vídeo anterior ou no podcast anterior, se você quer saber mais sobre mim, mas a apresentação tá lá, só que hoje aqui é a nossa introdução, é a nossa primeira aula, nosso primeiro momento juntos, e em cada um deles a gente vai ter um conteúdo que você vai sair sabendo mais e praticando a proteção à criança. Aqui nessa introdução eu quero te falar o que é a proteção à criança, exatamente? Para que serve, né, a gente saber mais de proteção à criança? Também eu quero te apresentar os conteúdos das próximas aulas, para você ter um gostinho, ir entendendo e a gente vai aprofundando. Então, a proteção à criança é uma área de organizações, como as organizações que trabalham com as crianças ou as organizações que estão preocupadas com como é que aqueles que trabalham com as crianças, eles vão protegê-las e também na própria casa, na família, onde as crianças estão. Proteção de abusos. Proteção à criança significa protegê-las, crianças e adolescentes. Quando estamos falando de crianças, na verdade estamos falando de crianças e adolescentes, que a lei internacional e também as leis nacionais, elas vão te dizer isso, que a gente está tratando desse assunto até os 18 anos de idade, e mesmo depois, se ainda está no ensino médio, se ainda é um jovem vulnerável, a gente também engloba na proteção à criança. A gente não tira uma pessoa vulnerável e descarta a proteção para ela. Não, a proteção tem que ser para todos. Mas aqui o foco, crianças e adolescentes, contra toda forma de abuso. Violência contra a criança. A violência contra a criança, ela pode ser a negligência e o abandono, ela pode ser a violência emocional, psicológica, também conhecido como abuso psicológico. A negligência, a violência, ela também é física, quando as crianças sofrem maus tratos físicos, injúrias, ferimentos, quando elas recebem um abuso no corpo. E mais específico aqui, a violência sexual infantil. Nós vamos tratar mais da proteção da violência sexual infantil, da proteção para que não ocorra a violência contra as crianças e adolescentes. Nós gostaríamos de não precisar falar, e muitos talvez começam assim esse curso, se você veio por sua própria vontade, e você está aqui comigo. Mas às vezes você veio porque o teu empregador, porque a organização que você trabalha, a igreja, a escola indicou para fazer esse curso, ouvir essas aulas, ouvir o podcast como obrigatório. Parabéns para a sua organização, mas eu sei que você que está aqui, então, não porque me procurou, não porque procurou a rádio, mas porque foi orientado, pode estar um pouco mais resistente, porque não é um assunto fácil de ouvir de primeira. Mas eu quero te garantir algumas coisas. A primeira é, eu te garanto que ao estudar o tema, você vai compreender. Se você foi uma vítima no passado, você vai compreender melhor, não foi minha culpa. Nunca é culpa da vítima.
Então não foi sua culpa, não foi minha culpa. E aí você vai entender que houve uma responsabilidade de outros, do agressor, do abusador, da pessoa abusadora, do autor da violência, aquele que cometeu a violência, tá? Então, primeiro de tudo é isso. Você aprende melhor isso e você então respira, relaxa, acredita nisso que eu estou te falando. Isso são anos de estudo, de experiência, muita literatura fora do Brasil, dentro do Brasil, falando a mesma coisa. Então, é garantido isso para ti. Você pode ter chegado aqui e simplesmente não gosta do assunto porque eu não quero ouvir casos, histórias, essas situações tão pesadas, nem eu. Não me conte, não me mande para o meu WhatsApp as histórias que estão no jornal e na mídia todos os dias, porque elas saem sangue. Quando os meus amigos me mandam uma notícia, eu trabalho com isso desde 2009, eu estudo, logo depois comecei a trabalhar. Os meus amigos e os grupos de proteção, alguns que eu estou, e muitos alunos, mentoreados, gente que a gente está junto, acompanhando, mandam as notícias tenebrosas. Aí eu não abro, quando às vezes abro, leio, tá lá por escrito, eu brinco assim, eu vejo o que é o conteúdo, aí eu falo assim, eu não posso abrir essa notícia, porque ela vai sangrar aqui no meu WhatsApp. Tá sangrando essa notícia. A notícia cheia de sangue, tenebrosa, notícia difícil, contando a história de não sei quantos anos, de não sei quanto tempo que tal pessoa estava fazendo isso e aquilo com as crianças. Não, esse curso não vai tratar de todas essas histórias, vai tratar de prevenção. Então aqui a gente não vai ter nenhuma aula que vai sair sangue, que você vai se assustar, que você pensou que estava naquela sessão do cinema, do filme de terror, que eu não assisto, porque eu não tenho condições, estômago para isso, e muito menos faria isso contigo. Então essa é uma garantia que a gente tem aqui, de que a gente vai sair melhor do que entrou, porque a gente vai aprender, ter conhecimento, prevenir abuso, trabalhar com as crianças para que elas cresçam com mais resiliência, mais fortes, com as emoções mais fortalecidas, e a gente não vai tratar de estudar casos e ver situações que foram difíceis. Isso não contribui totalmente. Muitas vezes é necessário que a gente conte e que o que está estudando entenda o fenômeno do abuso, né? Então a gente traz sim algumas informações para você entender o fenômeno do abuso. Mas o mais importante é você saber assim, a qualidade e a garantia do teu aprendizado, do teu crescimento durante essas aulas, e que o que não traria, o que nós não faremos aqui, para que você fique mais à vontade e continue aqui comigo, entendendo a importância de estudar a proteção à criança. Mas eu não posso ser desonesta contigo e te dizer que eu não vou utilizar os termos. Eu vou utilizar os termos. Então a gente está aqui falando. O principal conteúdo é violência sexual infantil. Então eu vou utilizar esses termos contigo, mas para quê? Para prevenção, para proteção. Então esse curso é um curso de proteção à criança e ao adolescente. Proteção contra violência e abusos. A violência sexual infantil, ela está dividida em exploração sexual infantil e abuso sexual infantil. A exploração é toda vez que ocorre a comercialização. É uma moeda, uma troca. Então existe um favor, uma troca, uma comercialização, um pagamento. Alguém está levando vantagem, além da gratificação sexual, né? Alguém está tirando proveito financeiro, de recursos físicos, de dinheiro ou outro tipo de recursos, de objetos, de presentes, de vantagem, usando uma criança, um adolescente, o corpo dela, oferecendo essa criança para que outra pessoa que pague por isso tenha gratificação sexual. Isso é crime no nosso país, isso é crime no mundo inteiro, e isso não é permitido. Então, crianças e adolescentes, elas não fazem esse tipo de comercialização. Quem faz é uma outra pessoa se utilizando do poder que tem, porque essa criança e adolescente tem menos poder, né? Tá mais vulnerável, mais suscetível. Isso é exploração. A gente não vai tratar muito da exploração aqui. Isso é um mini curso, né? É um começo de conversa.
ele é profundo, aqui é só aula introdutória, a gente vai falar mais de vários temas, aí você sai, é prático, aplica isso, mas a exploração a gente teria que fazer um outro curso, né? Só de exploração sexual infantil. A gente vai ter bibliografia indicada, é uma alegria fazer isso, então vai ter algumas orientações, informações de vídeos, aulas, conteúdo que você pode se aprofundar sobre a exploração. Todos nós precisamos nos envolver, todos nós, para que não haja, para que não ocorra, para que nenhuma criança, nenhum adolescente seja vítima de exploração sexual infantil. Nós vamos focar mais, então, dentro da violência sexual infantil, nós vamos focar mais no abuso sexual infantil. O abuso sexual infantil, ele é sem contato físico e com contato físico. Não envolve essa comercialização, mas ele envolve a gratificação sexual que um adulto, uma pessoa mais velha, gostaria de obter através de uma criança. Isso também é um crime em nosso país e no mundo, e não, mundo afora, eu quero dizer, e não podemos de maneira nenhuma acreditar que isso possa acontecer. Isso acontece, mas nós não normalizamos de maneira nenhuma, tá? O abuso sexual infantil. Ele é crime. Mas, infelizmente, ele é uma realidade. Realidade. Esse abuso sem contato físico, eu vou explicar, quando acontece um voyeurismo, uma pessoa está olhando para uma criança, olhando para um adolescente nu, com a intenção dessa gratificação sexual. É diferente quando uma amiga minha está dando um banho na criança dela, eu cheguei ali e ela, não, entra aqui, estou terminando esse banho, terminando de colocar roupa no meu filho, na minha filha. Eu não entro, não quero, espero. Não, você continua, termina e logo depois a gente se encontra. Mas volta e meia, não é raro, acontece. Uma vez eu estava numa festa, morando fora do Brasil, eu estava numa festa de brasileiros que a embaixada ofereceu e de repente muito calor, todo mundo na emoção da festa, uma família, uma mãe do meu lado, a gente não se conhecia, ela começa a tirar o vestidinho da menina pequena e ela vira para mim, ela não sabia, não fazia nem ideia do que eu trabalhava, etc. Ela vira e fala assim, eu acho que eu vou deixar ela sem roupa mesmo, porque tá todo mundo aqui, né, nessa festa, todo mundo brasileiro, todo mundo falando português, acho que não vai ter nenhum problema. Não sei muito bem o que ela pensou, não posso, né, saber o que ela pensou, o que ela quis dizer. Eu sei que eu pensei assim, não, você não podia estar falando isso logo para mim, né? Aí eu comecei ali a dar uns toques e explicar. Mas enquanto isso, ela estava tirando a roupinha da criança. Então eu tive aquele primeiro contato, aquela primeira visualização. Isso não é voyeurismo. Isso daí, então, se a minha amiga estava dando banho na criança e me chamou e eu entrei e eu vi, ou se alguém estava fazendo uma troca de criança, isso é algo espontâneo que a gente acaba olhando às vezes e vendo, a gente evita. A gente presta contas quando a gente vê uma criança sem roupa, por qualquer motivo. Isso também é uma das nossas aulas. A gente presta contas. Olha, eu acabei vendo a sua criança. Olha, eu acabei vendo uma criança daqui sem roupa, em tal situação. Mas eu saí, eu já não fiquei ali, eu não vi mais do que isso. E isso não é voyeurismo. O voyeurismo é quando alguém está espiando, quer olhar intencionalmente, está procurando as oportunidades, está olhando pela janela, pela fresta, pela porta, pela fechadura, quando a criança está se trocando, e, enfim, outras situações. Quando a criança está tomando banho, em outras situações que a pessoa deseja olhar para essa criança para ter uma gratificação sexual. Né? Então a gente talvez nem vai perceber, não vai saber que o adulto está tendo essa gratificação, mas é isso que está acontecendo. Isso é abuso. E eu lido mais com mulheres, mas também com homens, meninos e homens, mas aí eu vou utilizar essa expressão porque eu recebo de 10 homens, meninos e homens que conversam comigo sobre essa situação, que foram vítimas de voyeurismo, 80 mulheres, 80 meninas, mulheres, adolescentes, jovens, adultas, senhoras, elas dizem, sabe, você está falando sobre isso
Isso aconteceu comigo. Então, é muito recorrente, é muito comum. Então, muitas mulheres, em algum momento da vida, se dão conta: peraí, era isso que acontecia em tal lugar, em tal situação, em tal ocasião. Não é só no passado, gente, porque assim, eu falo muitas mulheres e até senhoras, aí parece que assim, André, então, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, isso acontecia, hoje não. Não, não é a realidade. Não estou falando de algo que só acontecia lá no passado, não. Acontece até hoje. É que quando a gente cresce, né, tá adulta e ouve do assunto, a gente fala, isso acontecia. E muitas vezes na infância, na adolescência, se não tiver uma aula, um tempo, uma conversa com as crianças, de maneira lúdica, simples, sem mesmo falar do tema, o nome abuso com elas, mas dizer situações, cenários, que meu corpo é só meu e tem que estar protegido, guardado e que ninguém pode ver nem tocar. E principalmente as partes íntimas, isso pode ser dito para as crianças, é dito para as crianças de uma maneira lúdica e simples. Nós falaremos também numa aula aqui. Então, se essa criança não sabe, só lá na fase adulta é que talvez ela vai se dar conta desse voyeurismo. O exibicionismo é quando um adulto, então isso é abuso sexual infantil, sem o toque, sem o contato. Ninguém tocou naquela criança, mas ficava olhando para receber essa gratificação. O exibicionismo é quando esse adulto está com uma criança na sua casa, em algum local, e tira a sua própria roupa, parte da sua roupa, para que essa criança o veja nu, para essa criança, então, olhar e descobrir, compreender, entender ou dessensibilizar, né, para que a criança se sinta à vontade com essa situação, pode ser uma dessensibilização também. O foco aí é que é um abuso também, porque é um exibicionismo, ele é feito, não porque eu também estava com pressa, eu troquei de roupa na frente da criança. Não, não é isso, não é disso que a gente está falando, é a intenção, é intencional. São mais difíceis de determinar, mas nós precisamos falar disso. Os adultos precisam saber que isso também é abuso, isso é crime, isso não pode ser feito, isso prejudica o desenvolvimento da criança. As crianças precisam saber de uma maneira lúdica, simples, clara. Não, ninguém deve tocar, nem no meu corpo, nem eu no do outro. E ninguém deve olhar também. E principalmente as nossas partes íntimas. Ninguém toca nas minhas partes íntimas, nem por cima da roupa, nem por baixo da roupa. E ninguém olha também para as minhas partes íntimas quando eu estou sem roupa. Ninguém olha fixamente, ninguém fica observando, nem alguém a minha e nem eu. Então, falando para as crianças, vou observar a do outro, por respeito. Uma aula que a gente fala com as crianças, a gente vai ter a aula sobre o corpo, a gente vai fazer aqui e também a gente usa os bonecos projetivos, bonecos de pano, para que as crianças se identifiquem. A gente fala isso com os bonecos, sobre os bonecos, ensinando para elas. Então a gente faz isso, fala sobre o corpo, que ele é só meu e ninguém pode tocar e ninguém pode ver minhas partes íntimas. E a gente fala do respeito, que eu também não faço isso para com o outro. Porque aí a gente também ajuda uma geração, uma nova geração que aprende isso e não se torna abusador, né? Abusador ou abusadora, que é o nosso próximo tópico aqui, é dizer que um dos mitos do abuso é que somente homens são abusadores. Nós temos vários mitos, né? Um deles é esse, que os homens são abusadores. 80%. Eu não gosto de estatísticas. As estatísticas elas não falam a verdade para nós. Estatísticas de abuso não falam a verdade para nós, porque a gente não consegue descobrir a realidade. Elas ajudam, precisamos delas, mas estatística não é o principal. Tem gente que gosta, né? Mas cadê os números sobre o abuso no Brasil? Então, vamos falar um pouco de números? Vamos falar de estatística de
70 a 80% dos abusadores são homens. Então, nós temos de 20 a 30% de abusadoras mulheres. E nos últimos anos, cada vez mais, quanto mais cursos eu posso dar, ou sentar e assistir e ser aluna, mais eu ouço histórias. Quando eu ministro os cursos, muita gente vem conversar comigo. E é muito bom ouvir as pessoas que decidiram se abrir, que querem partilhar sua história, sua vida comigo. Não atendo vítimas, não trabalho com vítimas, trabalho com proteção, com prevenção, principalmente com curso, com treinamento, orientação, mas ouço com muito respeito e também tento contribuir, se é possível, né? Então, muitas pessoas vêm contar as histórias. Nos últimos anos, uma parte dessas pessoas, elas falam dos abusos vividos por mulheres. Eu estava dando um curso há alguns anos e uma moça levantou a mão quando eu falei sobre isso, era um curso presencial, né? Ela levantou a mão e ela disse: olha, eu fui abusada pela minha babá. Então, de 5 a 7 anos de idade, durante 2 anos, a babá trabalhava na casa deles e essa menina, então, no meio do curso, ela levantou a mão e ela disse, então, essa realidade de sua própria vida. Como quem me ajuda, testemunha do que eu estou falando, dizendo, né, porque era essa fala realmente, de que nos últimos anos, quanto mais eu convivo com as pessoas, mais elas vêm me contar, uma parte delas são mulheres que foram as abusadoras. Então, quando eu falo o abusador, o agressor, às vezes eu gosto de falar a pessoa abusadora. E às vezes eu falo o autor da violência, ou a pessoa autora da violência, que cometeu a violência. Porque a gente não pode estigmatizar, tá? Que são só homens. Por falar nesse mito, eu quero falar de outro agora também, e a gente vai encerrando essa parte da introdução. Mas eu quero falar de um mito que é de que certos lugares acontece o abuso e certos lugares não. Você pode assistir e estar ligado a qualquer tipo de organização, de clube, de comunidade. Eu trabalho com muitas pessoas da comunidade cristã evangélica, pessoas evangélicas, pessoas do ambiente da igreja. Então eu vou te falar isso usando como base esse exemplo, mas para você aplicar para onde você está. Aplica, tudo que eu estou falando aqui, aplica para onde você está. Não fica pensando que é lá não sei aonde, é sobre a favela não sei qual, é sobre a situação lá, aqui não. Não. Aplica para onde você está. Então eu vou te falar, porque é um mito. Aqui na igreja não acontece abuso. É um grande mito. Então aplica para o teu contexto religioso. Você está no contexto do budismo, tive uma aluna da liderança, de uma pessoa que trabalha também cooperando com o budismo, não posso dizer propriamente, mas ela me procurou, estudou comigo, estuda proteção à criança, trabalha com proteção à criança, e ela disse, eu quero fazer essas coisas que você cita aí da igreja, eu quero fazer lá também. A gente precisa também. Então, estou dando só mais um exemplo. E eu faço parte de uma coalizão internacional, faço parte como aluna de uma coalizão internacional, mas o ano passado eu tive a alegria de dar um curso também para eles, só sobre uma revista que eu escrevi para crianças, e é uma coalizão não religiosa de proteção à criança. É a maior coalizão internacional de proteção à criança, chama Keeping Children Safe, traduzido para português é Um Lugar Seguro. Essa coalizão tem um grupo religioso e tem grupos não religiosos. E o ano passado, nesse summit, nessa conferência de proteção à criança, eles fizeram uma só para organizações religiosas, incluindo, então, islamismo, muçulmanos, tinham cristãos, eu era uma e outros, para falar de abuso em organizações religiosas. O que eu estou querendo dizer com isso? Em qualquer lugar onde há crianças, mesmo que a gente imagine, no nosso imaginário popular, no campo missionário, na igreja, nessa organização tão bonita, bela, religiosa, que prega tantos valores maravilhosos. Em qualquer lugar onde há crianças e adolescentes, é possível que uma pessoa mal intencionada
esteja ali não para ajudar, não para colaborar, mas para maltratar, para se aproveitar, para ter gratificação sexual e abusar das crianças. Então é um mito imaginar que tem um recorte social, é um mito imaginar que as crianças elas estão mais protegidas em determinado lugar. Essa é a nossa próxima aula, onde as crianças estão mais protegidas. Em que lugar, que organizações? Eu vou começar a próxima aula já te dando uma dica. Se você é pai e mãe, por exemplo, ou se você quer ser um voluntário numa organização que atende crianças, um clube de natação, um clube esportivo, qualquer local, uma escola, é assim, para você fazer o teste, para você saber se aquele lugar é protegido. Se aquele lugar eu estou levando as minhas criancinhas lá, cheguei na porta ali do Ministério Infantil, cheguei na porta do clube de natação, opa, será que esse lugar ele é protegido contra abuso? Aí eu vou te falar disso na próxima aula. Que lugares? Como é que eu sei que lugares são mais protegidos? Andréa, você está prometendo uma coisa assim grande, né? Porque essa é a chave. Se a gente tiver um checklist, um check-in, uma máquina, a gente tiver qualquer maneira de descobrir se naquele lugar tem abuso ou não, a gente vai estar garantindo metade do problema. Não é uma máquina, não é uma mágica, não é uma bola de cristal, e é difícil mesmo descobrir se num lugar tem abuso ou não. Mas a gente tem as ferramentas que nos ajudam que os lugares sejam mais protegidos. Então, dos componentes aí da proteção à criança é esse. Lugares como é que eu sei que os lugares estão protegidos? Como é que eu levo minha criança, dou a meia volta, espero ali fora, enquanto ela faz as aulas, enquanto ela participa, e sei que ela está mais protegida, tem menos risco, que aquele lugar minimiza os riscos de abuso, né? É isso que a gente vai aprender, então, na próxima aula, que são as organizações que protegem as crianças de abuso. E como um diretor, um líder de uma organização, um professor, um voluntário, uma voluntária, como é que eu protejo mais as crianças e trabalho num lugar seguro que protege as crianças, que os meus colegas têm menos chances de serem abusadores, ou como é que eu, pai, mãe, que levo minha criança até lá, entrego também nesse lugar e sei que elas estão protegidas de abuso. Essa é uma aula, então, que vai ajudar os pais nesse sentido e, principalmente, vai ajudar a liderança. Depois a gente volta a falar mais fortemente para os pais e também para ajudar os profissionais e os voluntários nessa questão de, mas a criança está sofrendo um abuso em casa, Andréia. Porque a última estatística que você não falou, mas vai falar, é sobre o abuso acontece mais em casa. E eu, professora, eu estou desesperada. Porque eu chego aqui na escola e a minha realidade com as crianças é do abuso que elas viveram em casa. Mas vamos falar disso também, como é que você pode agir ao se deparar com as situações de abuso. Na próxima aula, a gente continua. Obrigada, fica e continua essa jornada. Quero te dar aqui uma dica. Nossa aula terminou. Aqui é um bônus para ti. Eu escrevi uma revista, ela chama Deus me criou, vou proteger meu corpo, da editora Cristã Evangélica. É uma revista com 4 lições para adultos ensinarem crianças, ensinarem autoproteção de maneira lúdica. Então é uma revista com 4 lições, uma para falar sobre o corpo, sobre os toques, sobre as emoções e sobre os segredos e surpresas, os segredos que precisam ser contados. Essa revista, inclusive, ela vem com um passo a passo, além disso, em roxo na revista, que você vê na sua tela, quem estiver assistindo o vídeo, vê na tela a revista. Nas partes escrito em roxo, são as partes que eu indiquei ali. Essa é a maneira que você conversa com a criança. Claro que cada um pode falar do seu jeitinho, eu acredito no jeitinho de cada um para trabalhar com as crianças. Mas, não, Andréia, eu quero falar igual você fala. Então tá ali, escrito na revista, igual eu falaria, igual eu tenho falado
há muitos anos com centenas de crianças e adolescentes. Então tá ali essa ferramenta. Essa revista, ela foi inspirada pelo livro que a editora Fiel traduziu, que é Deus Fez Tudo em Mim. É um livro para crianças. O Deus Fez Tudo em Mim, quem vê o vídeo também vê na tela. Deus Fez Tudo em Mim, um livro infantil para as crianças aprenderem sobre autoproteção, a proteção do seu corpo, com esses temas. Então, os temas do livro nós passamos para a revista. O livro é a própria história e a revista as atividades, os jogos, as brincadeiras, o que os adultos preparam num ambiente bem lúdico, bem descontraído para as crianças, para que elas joguem, brinquem e aprendam sobre a autoproteção. Fica essa dica para você.